Olá, queridos alunos, eu sou o professor Mário Jorge e nas próximas semanas nós estaremos trabalhando a disciplina Formação Econômica Brasileira. Inicialmente, vou mostrar para vocês a ementa da disciplina, ok? A partir da próxima semana estaremos fazendo uma viagem pela história do Brasil para que nós possamos entender o atual estágio da economia brasileira. Inicialmente, estaremos fazendo uma reflexão sobre a economia no período pré-descobrimento do Brasil. Precisamos entender a economia da Europa, a formação do Estado português, para depois adentrarmos na economia do Brasil no período pré-colonial. Assim, após analisarmos a transição, a economia de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, entraremos propriamente dito na economia brasileira, a partir de 1500 com o descobrimento. Analisaremos o período pré-colonial, os primeiros 30 anos de Brasil, todas as características econômicas, o que havia de atividade comercial e, a partir daí, analisaremos também o período colonial, que foi o primeiro projeto colonizador da coroa portuguesa para com o território brasileiro. Veremos as características, as atividades, as características com relação à mão de obra, as classes sociais, partindo do Pacto Colonial até a chegada da coroa portuguesa em 1808 ao Brasil. Dentro da análise do período colonial, estaremos vendo o ciclo do açúcar, toda a movimentação econômica desse período, a invasão dos holandeses ao país, os motivos que trouxeram os holandeses para vir cultivar o açúcar no Brasil, a ascensão, o fluxo de riquezas nesse período, o declínio e quais atividades paralelas ao açúcar eram desenvolvidas no Brasil nesse período. Após analisarmos o ciclo do açúcar, estaremos entrando no ciclo da mineração, uma outra atividade econômica também muito marcante na economia brasileira e que historicamente transformou, gerou uma série de transformações políticas e sociais no Brasil. Veremos, caracteristicamente, os personagens mais importantes, impostos, as revoluções, as atividades separatistas que aconteceram nesse período. A partir da chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808 e o fim do Pacto Colonial, o Brasil passou a desenvolver atividades com várias outras nações do mundo, né? E passou a ter início uma outra atividade muito relevante na história e na economia brasileira, que foi o ciclo do café. Então, estaremos analisando o fluxo migratório, as riquezas geradas, as transformações políticas. Daí para frente, nós percebemos que a transformação, a mudança da capital da República de Salvador para o Rio de Janeiro e transformando toda a região sudeste no centro político do Brasil. Assim, estaremos analisando o primeiro império, com a chegada da família real, com Dom João VI, que volta para Portugal e deixa Dom Pedro I, que ao proclamar a independência do Brasil, depois retorna a Portugal e deixa o seu filho, o Dom Pedro II, ainda menor de idade, como o imperador do Brasil, né? Então, estaremos analisando todo esse processo até a chegada da República em 1889, com a proclamação por Marechal Deodoro da Fonseca. Assim, querido aluno, chegamos ao período republicano. 1889, proclamação da República, começa uma nova fase na economia brasileira, né? A política do café com leite e também ainda no auge do ciclo do café, até chegarmos à crise de 1929, onde o Brasil passou a ter uma nova visão econômica partindo para a sua industrialização. Após a crise de 1929, o Brasil resolve apostar em um novo modelo econômico. Passa a apostar mais na industrialização, faz investimentos nos quesitos relacionados à industrialização. O governo Vargas queima algumas milhares de toneladas de café e passa a investir mais na infraestrutura, inclusive para a industrialização. Em meados do século XX, o Brasil, através do novo presidente Juscelino Kubitschek, passa a incentivar a vinda das indústrias estrangeiras para o Brasil, fomentando a vinda das indústrias internacionais,
abrindo o espaço nacional para essas indústrias. Com a ditadura militar, novos planos e metas foram tratados. A ditadura vem com um plano de ocupação territorial brasileira e um plano de desenvolvimento bastante ousado. Estaremos também analisando todo esse processo até a chegada até o período de redemocratização do país nos anos 80. O fim do milagre econômico proposto pelo regime militar tem alguns reflexos na economia pós-ditadura. Alta inflação, taxas de desemprego elevadas, mas a partir do projeto de redemocratização do país, uma nova política se instala e estaremos também analisando a partir dos anos 80. Então, queridos alunos, na reta final da nossa disciplina, estaremos analisando as políticas econômicas implementadas pelos governos democráticos. Partindo do governo Itamar Franco com o Plano Cruzado, chegaremos ao Plano Collor e, na sequência, o Plano Real, chegando até as políticas econômicas implementadas pela atual gestão econômica do Brasil. As nossas avaliações serão feitas através de leituras, fóruns e atividades. Portanto, querido aluno, fique atento às postagens do ambiente virtual de aprendizagem. E na próxima aula estaremos falando já sobre a formação econômica do Estado português e a economia europeia na época medieval. Então, até a próxima aula.